Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV deste sábado, 2 de março. Dia D de combate à dengue. O país se uniu para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. O controle de focos da doença pode ser feito em 10 minutos por semana. A polícia prendeu o casal que fez uma vaquinha falsa na internet usando a foto de uma menina com câncer. Os dois estavam numa pousada em Rio das Ostras, no estado do Rio. Um avião caiu na Bahia. Segundo os bombeiros, o piloto e os 2 passageiros morreram. E a menos de um mês para a Páscoa, supermercados estão cheios de chocolates para fisgar o consumidor, mas tem que ficar ligado para não pagar caro. Tudo isso a partir de agora no Brasil TV. A gente começa a edição de hoje falando sobre o Dia D de mobilização contra a dengue. Várias ações foram feitas por estados, municípios e pela própria população de norte a sul do país. A campanha acontece no momento em que o Brasil passou de 1 milhão de casos prováveis de dengue desde o começo do ano, um número 400% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Para mostrar como é rápido cuidar da própria casa, a Márcia, que é agente de vigilância ambiental, adotou uma estratégia. Como é rápido você vigiar a sua casa durante 10 minutos, viu? Ela olhou ralos, o quintal, vaso de planta e buscou recipientes que possam conter água parada. Ó, você vê, 2 minutos e 27, a senhora gastou para eu verificar todo o seu lote. Então, não gasta nem 10 minutos. A Conceição teve dengue há 2 semanas e sabe da importância de cuidar de cada cantinho. Essa semana mesmo eles limparam o quintal todo. Não gasta muito não, é rapidinho. Se todo mundo fizesse igual, não tinha dengue. O reforço na visita às casas faz parte da estratégia no Distrito Federal nesse dia D de combate à dengue. A campanha quer reforçar a mensagem de que 10 minutinhos por semana são suficientes para eliminar possíveis focos da doença. Então, se todo mundo fizer isso, o dengue com certeza vai diminuir. Com certeza. Então, a senhora verifica, tira o tempinho todo dia, verifica o lote para poder evitar mais casos de dengue. Essa região que os agentes estão percorrendo é a maior favela do país, o Sol Nascente, e uma das áreas mais críticas de casos de dengue no Distrito Federal. Casa 28, combate à dengue, Secretaria de Saúde. O dia D também conta com reforço de agentes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. E aqui há um aliado a mais no combate à dengue. Os bombeiros estão usando 3 drones para sobrevoar as casas e buscar, por exemplo, caixa d'água aberta. Aí, se eles encontram, uma equipe vai até lá para fazer a vistoria. Nessa manhã, uma tenda foi montada para fazer teste rápido e atender os moradores com sintomas. A filha da Simone tem 11 anos e está com febre e com dores no corpo. A confirmação de dengue veio num teste rápido. Eu acho que ela vai tomar soro, né? Aí vai ficar em repouso também. E o reforço das medidas de combate ao mosquito se repetiu em várias regiões do país. Em Porto Alegre, cerca de 100 agentes da Vigilância em Saúde e voluntários visitaram casas. Eles encontraram larvas em pratos e garrafas com água parada. Os moradores que têm piscina foram orientados a colocar cloro na água. Até agora, em todo o estado, foram registrados mais de 10 mil casos de dengue neste ano. No Piauí, teve mutirão de limpeza nas ruas e orientações para os moradores sobre a prevenção ao mosquito. Em Belo Horizonte, drones sobrevoaram uma das regiões com o maior número de casos de dengue. O objetivo é mapear locais de difícil acesso para os agentes. A zoonose ela é acionada para a gente traçar ação específica para aquele local. Inclusive com a possibilidade do próprio drone estar lançando o larvicida, por exemplo, numa caixa d'água aberta em que a gente identifica que tem larvas ou é potencial local para larvas de mosquito. E Minas Gerais é uma das 8 unidades da federação que já decretou emergência por conta do número de casos de dengue. Importantíssima essa checagem semanal. E o nível do Rio Acre voltou a subir neste sábado. O governo do estado declarou emergência em saúde pública por causa das cheias nos rios e as enchentes que atingem 19 cidades. O decreto vale por 180 dias. Moradores de bairros de Rio Branco afetados pela cheia do Rio Acre estão preocupados com o rápido avanço das águas. Alguns
ainda nem se recuperaram da última enchente. Uns 6 boletos para pagar ainda, né? Televisão, geladeira, fogão. E aí, menos de um ano, a gente vem com essa alagação e perde quase tudo outra vez, né? O nível do Rio Acre ultrapassou a marca de 17 metros na capital. A Casa da Rosa alagou e ela está em um abrigo no bairro 6 de Agosto, mas vai ter que sair do lugar porque a água já está chegando no abrigo. E a gente veio para cá, para esse abrigo aqui da Associação 6 de Agosto, e já temos que sair, porque mesmo você está vendo, a água já está entrando. A Francisca ficou em casa desde o início da cheia, mas falta pouco para a água chegar ao teto. Eu moro 40 anos aqui, menino. Até que vai ficar com né? É o jeito de sair. Mesmo nessa situação, ela não abandona a cachorrinha Lessie. Ficou só ela porque ela leva leite. Além da preocupação com o avanço do nível do rio, moradores precisam ficar atentos com o perigo de acidentes envolvendo cabos elétricos. Por motivo de segurança, em todo o estado do Acre, mais de 8.000 pessoas estão com a rede elétrica desligada. Só em Rio Branco, mais de 900 pessoas estão sem energia. Aqui no bairro 6 de Agosto, por conta do avanço da água, mais de 300 moradores já tiveram o fornecimento de energia suspenso. Tem equipes que vão para desligar, mas se identificarem o risco, e outras equipes estão fazendo apenas a identificação. As equipes estão indo lá para verificar se naquele local há risco. Então, por exemplo, a gente estava fazendo esse trabalho e verificando se seria necessário ou não desligar. Alguns moradores de mais de 10 bairros de Rio Branco tiveram a energia dos imóveis desligada. Na zona rural, há casos em que o fornecimento também é suspenso. Nós temos defenders e quadriciclos para poder acessar esses locais de mais difícil acesso. Também temos barcos, tanto nossos próprios e alugados. Água e eletricidade não combinam. O James e o Arnold correram risco. Aí quando eu olhei para ele aqui, ele estava escorado na parede, tipo assim, aí eu falei, meu Deus, ele tá pegando choque. Aí nós soltou a geladeira e meu amigo pegou e deu um bicudo, aí ele ainda pegou choque ainda o outro. Aí quando a fé ele acordou. Aí eu tava me tremendo todinho. Foi na hora que ele veio, dele, tá, pá. Aí dele a chibatada. Aí eu já caí já pro rumo de lá, já fiquemos já. Então eu fiquei no chão já. Em Mato Grosso, bombeiros encontraram o corpo de um policial militar que tinha desaparecido ontem durante uma ação ambiental, depois que o barco em que ele estava naufragou. Um segundo policial militar, que também estava no barco, ainda não foi localizado. O acidente foi no Rio das Mortes, no município de Novo Santo Antônio, a quase 1.000 quilômetros de Cuiabá. O corpo do sargento L. Johnny Barbosa foi localizado no meio da manhã pela Força Tarefa, que conta com equipes do Corpo de Bombeiros, de busca terrestre com cães farejadores e também mergulhadores, além de homens do Centro de Operações Aéreas. O sargento estava na embarcação do soldado Jaderson Nunes Teixeira, que continua desaparecido. Os dois faziam fiscalização junto com a SEMA quando o barco foi puxado por um redemoinho de água e virou. Além dos 2 PMs, um servidor da SEMA também estava no barco. Johan Dávilas Barros Cavalcante é gerente do Parque Estadual do Araguaia. Ele conseguiu nadar até a margem e se salvou. O barco foi encontrado ontem à tarde por pescadores e moradores da região. Dentro estavam objetos pessoais, como o celular de um dos PMs. Os detalhes de como tudo aconteceu ainda serão investigados. E foi preso no Rio de Janeiro o casal que fez uma vaquinha falsa na internet usando a foto de uma menina com câncer. As pessoas faziam as doações e o dinheiro arrecadado ia direto para a conta dos dois, que tinham uma vida de ostentação. Tainara Subtil e o Luiz Antônio Barbosa estavam numa pousada em Rio das Ostras, na região dos Lagos. Eles foram denunciados pelo Ministério Público do Rio e vão responder pelos crimes de falsificação e uso de documento falso. O promotor responsável pela denúncia afirmou que o casal gerou comoção pública com a criação do perfil falso, onde postaram fotos de uma criança e de documentos falsos que atestavam que uma menina tinha câncer. Eles foram levados para a delegacia de Botafogo e o delegado falou com a gente. O crime de estelionato é um crime de inteligência. Isso significa que o estelionatário utiliza um teatro para poder enganar as pessoas. Eles dão uma falsa representação da realidade, daquilo que não é verdade. É muito importante que as vítimas chequem sempre
as informações antes de efetuar qualquer transação, qualquer doação, e que isso não seja uma causa de desestímulo à boa-fé das pessoas que ainda têm que imperar na nossa sociedade. Vamos para o intervalo. A seguir, o Brasil TV traz as notícias sobre a queda de um avião na Bahia. Segundo os bombeiros, 3 pessoas morreram. E já é hora de comprar ovo de Páscoa ou barra de chocolate? Os supermercados apostam na variedade, sem deixar a tradição da Páscoa de lado. Brasil TV está de volta falando de um avião de pequeno porte que caiu na cidade de Barreiras, oeste da Bahia. 3 pessoas morreram. Nós falamos em frente ao aeródromo de Barreiras, onde aconteceu esse acidente. O avião que caiu, ele decolou mais ou menos por volta das 10 horas da manhã e sobrevoou essa parte da região que fica aqui em Barreiras, no oeste do estado, por aproximadamente meia hora. Ele caiu logo depois numa área de mata de difícil acesso. Um socorrista do SAMU conseguiu chegar até o local onde a aeronave caiu e infelizmente constatou as 3 mortes. Estavam no avião o piloto, que é morador da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, mas trabalha aqui em Barreiras, e 2 passageiros, que são pai e filho. Eles moram na cidade de Ilhéus, na região sul da Bahia. Momentos antes da decolagem, os 3 tiraram uma foto juntos. Dentro da aeronave, todos estavam extremamente felizes. Ambulâncias continuam aqui na área, aguardando para levar os corpos até o Instituto Médico Legal de Barreiras. O Corpo de Bombeiros está ajudando no resgate das vítimas. Até o momento, ainda não há informações concretas sobre como vai acontecer esta retirada dos corpos e também nem sobre a investigação no que diz respeito ao que pode ter causado esse acidente. Nós estamos em frente ao aeródromo onde aconteceu a queda do avião, mas por determinação do CENIPA, a gente não tem acesso até a área interna da aba. E a polícia do Rio de Janeiro investiga a causa do desabamento de um sobrado na região central da cidade. Uma mulher morreu e o marido dela está internado. As imagens da câmera de segurança mostram o momento exato em que o carro com um casal entra na vila às 7h49 da noite de ontem. Um outro carro aparece nas imagens estacionado. Poucos segundos depois, o casarão começa a desabar. Os escombros atingem os carros. Uma nuvem de fumaça cobre o local. O carro em que Margarete Xavier Veraldo, de 53 anos, estava, ficou completamente destruído. Ela morreu a caminho do hospital. Já o marido dela, Marco Antônio de Paula, está internado em estado grave no Hospital Souza Guiar. Os vizinhos contaram que a Margarete e o marido tinham saído de casa para fazer compras, tinham acabado de retornar e pararam justamente nesse local para fechar o portão, que era eletrônico. E aqui, no carro que foi totalmente atingido, a gente ainda consegue ver o controle justamente no banco do carona. Foi nesse momento que eles estavam nesse local que o telhado aqui do casarão começou a desabar e também veio abaixo parte da parede. Eles foram atingidos exatamente nesse momento. A casa em que eles moram fica logo aqui na frente, a poucos metros. Os vizinhos tentaram ajudar, mas só com a chegada dos bombeiros que foi possível retirar os 2 aqui do local. A Eliane estava fazendo a unha de uma cliente dentro da vila quando tudo aconteceu. Eu tinha acabado de passar, tinha uns 15 minutos. E aí a gente correu, quando a gente correu só ouviu a fumaça não, poeira, né? E quando a gente veio para cá, o carro já estava soterrado. E aí os vizinhos agiram rapidamente para tentar salvar. Muito triste. Era amiga de todo mundo. Durante a manhã, uma pessoa da família tentou encontrar objetos pessoais dentro do carro onde o casal estava. Agentes da subprefeitura da Grande Tijuca estiveram no local. Os vizinhos contaram que nunca tinham ouvido qualquer barulho e não desconfiavam do real estado de conservação do casarão. A gente vê por fora, assim, a casa não aparenta que tinha esse tipo de problema, mas a gente via sempre uma movimentação de alguém entrando e fazendo obras e tudo mais, e tirando entulho. O Danilo e a esposa moram na vila há 1 ano. E aqui no Rio de Janeiro, nesse lugar que a gente mora, tem muitas casas abandonadas com esse perfil de falta de cuidado, de negligência, e esse tipo de coisa
tende a acontecer. Esse aqui era um, né? Você vê aqui que ele é bem antigo, mas que por fora tá pintadinho, não parece que vai cair, mas aí a estrutura dentro, né, a gente não sabe. A falta de conservação de imóveis é um problema antigo na cidade. Quase 160 construções estão em situação precária no centro do Rio. No ano passado, um desses prédios desabou na Travessa do Mosqueira e deixou uma pessoa ferida. Nesse prédio, na Rua do Senado, parte do teto se desfez e pedaços do muro caíram na calçada. Já na Rua dos Inválidos, boa parte do muro desse edifício também caiu. A Defesa Civil do Rio disse que a análise inicial apontou que o desabamento foi provocado pelo deslocamento do telhado e que a situação piorou por causa de obras irregulares feitas no imóvel, como a retirada de paredes. E também no Rio de Janeiro, a polícia está à procura de um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas. Isso aconteceu em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A família dela diz que ele não aceitava o fim do relacionamento. 1 ano e 2 meses juntos. Michele gostava de registrar os passeios com o companheiro José Júlio da Silva. Aqui, os dois numa festa de aniversário. Nessa outra foto, num churrasco entre amigos. Parecia um relacionamento perfeito. Pelo menos Michele queria que fosse. No fim do ano passado, ela passou por uma tragédia familiar. A filha dela, Milene Cristóvão, de 14 anos, morreu durante um tiroteio no bairro Nova Aurora, em Belfor Roxo. Na época, a família acusou um PM de ser o responsável pelo tiro que acertou a menina, mas a Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito que investiga de onde partiu o disparo. Michele tinha José Júlio como alguém que a ajudasse a superar a dor do luto. Mas, segundo a família dela, ao invés de apoio e cumplicidade, Michele foi alvo de ciúmes e ameaças. Há um mês, Michele decidiu terminar o relacionamento com José Júlio, mas ele não aceitou. Diz ela que ele estava até ameaçando já ela, sabe? Falava se ela tivesse outra pessoa, que ela não ia viver com ninguém mais, essas coisas assim, sabe? Na última quarta-feira, por volta de 5 horas da manhã, Michele passava por essa rua aqui no bairro de Nova Aurora. Ela estava indo pegar um ônibus para ir para o trabalho. José Júlio a surpreendeu com uma faca. Testemunhas disseram que ela ainda tentou correr, mas foi alcançada e que o ex-companheiro dela a golpeou várias vezes. Ele ligou a moto e saiu correndo atrás dela. E ela querendo conversar com ela. Ela falou que não queria papo com ele. E ele falou, você vai conversar comigo sim. Ela falou, não vou conversar. Aí desligou a moto, abriu a mochila e esfaqueou ela todinha. Não deixou nem ela falar nada mais. Depois disso, ele fugiu do local. O Marcelo viu tudo e ajudou no socorro. Pensei que era assalto, mas depois ela falou, não, é meu ex-marido me esfaqueou. Mas ela já estava com a mão na barriga. Aí eu vi ela ensanguentada, aí eu segurei ela caiu aqui, botei a cabeça dela na mochila e pronto. Segundo a polícia, Michele foi atingida no pescoço, no tórax e no braço e precisou ser levada para o Hospital Municipal de Belfor Roxo. De lá, teve que ser transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Michele passou por uma cirurgia e permanece internada. O quadro de saúde dela é considerado estável. A polícia investiga o caso como tentativa de feminicídio provocado por uso de arma branca. Os investigadores ainda estão tentando localizar José Júlio. O Disque Denúncia lançou um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro dele. Se a polícia encontrar ele, que faça justiça. Só isso que eu quero, mais nada. Porque isso não pode ficar impune. Ele tem que pagar o que ele fez. Nós não conseguimos localizar a defesa de José Júlio da Silva. E a tradição já toma conta dos supermercados, os corredores já estão cheios de chocolate e o consumidor se pergunta, vale mais a pena comprar o ovo de Páscoa ou a barra de chocolate? Ah, esse colorido que enche os olhos e dá água na boca. O ovo de chocolate é a tradição. Páscoa sempre tem essa ideia de presentear com ovos de Páscoa, né? Então, a família, a criançada fica nessa expectativa de receber também, entendeu? Pois é, nas mãos uma caixa de bombons. Mas na verdade o Gustavo quer mesmo outra coisa. O que você quer de Páscoa? O ovo de Páscoa. Mas você achou caro ou barato? Um pouquinho caro. Ah, você achou caro, é? Sim. E aí vocês vão optar por manter a tradição ou vão quebrar essa tradição e só dar um chocolatinho? Com esse olhar de pidão, a gente vai ter que optar por comprar o ovo. E com brinquedo, tem que ser com brinquedo, que eles gostam. Já entre os adultos, o desejo muda. A gente troca uma caixa de bombom, né? Uma barra de chocolate. É graças a essa diversidade que a Associação dos Supermercados de São Paulo estima um crescimento de 4,5% nas vendas deste ano em comparação com o ano passado. O setor ele tem buscado diversificar a sua oferta.
de modo tal que atenda a todas as classes e grupos sociais, né? É claro que na hora de fazer a compra, a pessoa busca por aquilo que ela gosta, né? O tipo de chocolate, se tem uma marca de preferência ou não. Mas muitas vezes o que determina o ovo que vai para a cesta é o preço. E aí os supermercados apostam na produção própria, porque assim eles conseguem oferecer um ovo de Páscoa um pouco mais barato. Por exemplo, eu já dei uma pesquisada aqui, tá? Um ovo de Páscoa de uma marca tradicional, de 170 gramas, está custando em torno de R$ 45. Da marca própria da rede de supermercados, com 160 gramas, ou seja, 10 gramas menos, está custando R$ 30. Uma diferença de R$ 15 e praticamente o mesmo tamanho de ovo de Páscoa. Uma opção mais em conta. Eu acho que a tradição ainda continua o ovo, né? A gente quer presentear com ovo, mas a gente sabe que a acessibilidade está na barra e a acessibilidade está na caixa de bombom. Eu acho que mais a confraternização, né? O amor entre a família, é isso que vale. E para quem quer gastar menos, os economistas dizem para apostar nas promoções, que sempre acontece, sabe quando? No fim de semana do domingo de Páscoa. Fica então uma dica. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Obrigada pela companhia, excelente domingo e até a próxima. Tchau, tchau.